Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados enfim para terminar essa apostila de vez? Termoquímica, eu falei para vocês que era legal, parece não acabar, mas falar que é chato é mentira. Energia de ligação, lei de Hess, combustão, você saber como funciona, tabela nutricional de alimento, tudo é muito legal, vai? Não tem como você mentir para mim nessa parte. Eu sei que você está fazendo cara de bumbum nesse momento, mas você sabe que é verdade, no fundo é legal entender isso, beleza? Mas hoje já é um papo um pouquinho mais longe, um pouquinho mais brisado, beleza? O papo é um pouquinho mais, vamos dizer, avulso hoje. Não que não seja importante, mas você vai ter que usar a sua cabeça um pouquinho mais. Então primeiro você acorda, pega a sua garrafa d'água, respira, ó, vou pegar a minha aqui também, vamos junto, vai? Vamos junto que essa pré-aula promete, ó. Tomou sua água, aquela acordadinha, aqui, ó. Vamos! O negócio é o seguinte, galera, a respeito dessa última parte, se você olhar bonitinhamente aí, você tem a parte de espontaneidade de uma reação, beleza? É isso que a gente vai tratar hoje. Como que eu sei se uma reação ela é espontânea, ela acontece sozinha, ou se eu preciso forçá-la a acontecer? É isso que é importante pra gente, beleza? Por exemplo, se você pegar o seu portão que está lá enferrujando, você não precisa lá ficar forçando ele a enferrujar, certo? Se você deixar ele lá, o próprio ferro em contato com o gás oxigênio, em contato com o vapor de água, ele já vai fazer com que seu portão oxide. Você não precisa ficar jogando água lá e nem nada assim, certo? Independe de você ou qualquer outra coisa, beleza? Então a gente fala que é uma reação do tipo espontânea. Agora, por exemplo, se eu colocar uma água líquida e eu não botar ela no freezer e eu quiser que ela vire sólido, sem eu mexer na temperatura, sem eu mexer na pressão, na própria temperatura ambiente, não vai ficar. Não vai ficar sólido, beleza, galera? Eu preciso de 0 graus Celsius para que isso aconteça, ou que eu mexa na pressão. Se eu não mexer, ela não é uma reação espontânea. Agora, se eu colocar a menos 20 graus, ela já se torna espontânea, porque se eu deixar ela lá, ela vai virar gelo, beleza? Vai passar para o estado sólido. Então, galera, fica um pouquinho confuso, um pouquinho complicado definir qual reação é espontânea, qual não é. Tem uma coisa muito comum que eu coloquei aqui para vocês, é o ΔH, ser endotérmica ou exotérmica. Define se ela é espontânea ou não. Tem gente que pode pensar que sim, e na verdade muita gente confunde e acha que isso define. Se ela é exotérmica, significa que ela é espontânea, porque ela está liberando calor, ela está ficando mais tranquila, mais estável, lembra? Se ela é endotérmica, ela absorve calor, está ficando com muita energia, instável, não é espontânea. E isso é mentira, beleza? Isso é um erro, tá certo? Por quê? Por exemplo, CaCO3, carbonato de cálcio. Se você deixar ele a temperatura ambiente, ele é uma reação endotérmica e ele acontece se você deixar ele ali. A decomposição dele em óxido de cálcio e gás carbônico acontece a temperatura ambiente sem ninguém forçar nada e é uma reação endotérmica, beleza? Assim como é uma reação exotérmica, você deixa a água ali na temperatura ambiente e você quiser transformá-la para gelo, a gente sabe que tem que liberar calor para ir para o estado sólido. Só que isso não acontece espontaneamente. Eu preciso de uma temperatura lá embaixo. Então só o ΔH não é um conceito que define espontaneidade de uma reação. Para definir isso, eu preciso de dois conceitos, dois conteúdos muito importantes, que é o primeiro é a entropia, certo? Então tem a entalpia, agora entropia. E o conceito de energia livre de Gibbs, certo? Energia livre de Gibbs, você tão gostou de falar? Gibbs. Fala Gibbs. Legal. Galera, entropia, que é o primeiro delas. Entropia é o mais legal de todos, é o que eu mais gosto, certo? Por quê? Ele mede o grau de desordem do meu sistema. E galera, isso é estudado e é muito doido, ó, para pensar. Tudo tende à desordem, beleza? A desordem é um estágio, é uma evolução natural das coisas. Aí você vai falar, como assim, cara? Então é por isso que o meu quarto tá sempre sujo, a minha mãe arruma, eu sujo. Sim, mais ou menos, vai. Não é tão assim, beleza? Mas tudo tudo que seja espontâneo tende à desordem, beleza? E isso é legal, isso é muito legal, porque a entropia ela é usada para medir esse grau de desordem. Quanto maior o caos que tem ali,
maior a entropia do meu sistema, beleza? E isso é legal em que sentido? Por exemplo, quando alguém entra, tá com perfume assim, ou quando você abre um frasco de perfume, ele não tá ali concentrado? Tá ali concentrado dentro do frasco. A hora que você abre, pô, você tá falando de partículas gasosas as que vão embora. Aqui você sente o cheiro, são partículas voláteis, certo? Então elas se espalham pro ambiente. Galera, eu consigo de alguma forma deixar aquilo ali, ó, isolado. Eu, com meu frasquinho de perfume, abri e espalhou. Se eu não fizer nada, ele, por espontaneidade, vai voltar pro frasco? Não, né? Pô, isso daqui não vai voltar pro frasco, esquece, beleza? Espontaneamente não, porque lá ele estava muito organizado. Quando ele tem um espaço para sair, ele fica desorganizado e esse é o melhor estado para ele, beleza? O grau de desordem maior, o maior valor de entropia, beleza? Então quando ele sai, para ele tá numa boa, ele não vai querer voltar e se confinar de novo. E galera, na teoria, a gente tem outros exemplos que tudo tende à desorganização. Por exemplo, quando você quebra um ovo, o ovo estava no estado organizado dele e você faz um omelete. Você não consegue fazer com que esse omelete volte a ser um ovo. Você não consegue mais organizar as partículas que um dia ali tiveram para que isso aconteça outra vez, beleza? Outro exemplo, um cubo. Lembra aqueles filmes americanos? Pica-pau. Pica-pau é bom. Os caras vão lá com o cubinho de açúcar e vai lá, coloca no copo. Tem um texto que fala muito bem isso que eu vou comentar no final com vocês. Você coloca no copo, o cubinho vai se desfazendo. Só que lá dentro do café, por exemplo, tá o cubo? Não. Essas partículas já se difundiram homogeneamente pelo café. Não tá mais no cubo. Se eu deixar ali a cordinha, vai voltar a formar um cubo sozinho? Não tem como. Porque uma vez que isso estava muito organizado, foi espalhando pelo café as partículas de glicose, sacarose, foi espalhando pelo café, isso não vai querer se organizar de novo. Por quê? Porque a entropia mede o grau de desordem e tudo tende à desordem de um sistema, beleza? Então você pode chegar para sua mãe, para seu pai, se eles perguntarem por que seu quarto está desorganizado, você fala assim, pai, mãe, não dá, cara. É um fenômeno, é uma lei natural. Isso reforça a segunda lei da termodinâmica, pai, mãe. Então, tudo tende à desordem do sistema e meu quarto não pode ser diferente. Entende como fica mais bonito seu argumento? Você pode falar, pô, tudo tende à desorganização, mãe. A entropia ela vai crescendo e tende sempre ao caos. Por isso que está desorganizado, certo? Ela fala assim, cala a boca e vai arrumar. E você vai arrumar, certo? Vai contra a desordem. Fechou? Lindos, o negócio é o seguinte, tem alguns fatores que podem influenciar nessa entropia, beleza? Mas perceba que a gente sempre quer buscar o caos, certo? Então dá uma olhadinha, ó. A entropia, claro, ela pode ser calculada igual o ΔH. Eu tenho H do produto menos H do reagente. A entropia é a entropia final menos inicial. Entropia do produto menos a entropia do reagente. Então, se caso em algum exercício você tiver que calcular o ΔS, a variação de entropia de uma reação, você vai calcular igual o ΔH, igual o ΔH de formação, lembra? Ele vai te dar os ΔS, certo? E você vai fazer produto menos reagente, normalzinho, beleza? Igual você fez com entalpia, você vai fazer para entropia, certo? Mas tem alguns fatores que a gente vai ver como é legal, como isso influencia na entropia, ó. A entropia em relação ao estado físico. Galera, a entropia do gasoso é sempre maior que a entropia do líquido, que é sempre maior que a entropia do sólido, beleza? E presta atenção, ó, entropia, quanto maior ela, significa que tem maior caos. Maior caos. Gasoso, como estão as moléculas? Tudo doida, tudo maluca, se movimentando que nem doido, tá desorganizado, certo? Eu não tenho um alinhamento, nada. Se a molécula está desorganizada, quem sou eu para falar que não, certo? Então o gasoso, que as moléculas das partículas estão cada uma para um lado em extrema desorganização, cara, se está em desorganização, o caos está lá em cima. Se a desorganização é alta, eu tenho uma alta entropia, beleza? Agora, quando eu vou para o líquido, essas moléculas já estão ficando mais próximas. Essas partículas já estão ficando mais próximas, o movimento já é menor. Já vai diminuindo a desordem, vai diminuindo o valor de entropia. Lá no sólido está todo mundo grudadinho, o movimento é mínimo, é difícil das partículas se movimentarem, está tudo muito grudado.
certo? Aí minha desordem, pô, tá muito baixa, tá muito ordenado, tá muito organizado. Se é muito organizado, a entropia tá lá embaixo, certo? Então, a entropia do gás é maior, do líquido é intermediária e do sólido é menor. E lembre, entropia está sempre ligado com desordem. É o contrário de organização. Fechado? Sim. Outra coisa que é legal, galera. Dá uma olhadinha aqui, ó. Temperatura e a pressão. Quanto maior a temperatura, mais eu aumento ou maior é a minha entropia. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das minhas moléculas. Elas se agitam, elas se movem mais rápido. Eu aumento a energia cinética, lembra? Energia cinética dela. Se eu aumento a energia cinética dela, ela está mais rápida, ela tende mais a desordem. Se eu aumento a temperatura, aumenta a desordem, aumenta a entropia, beleza? E o contrário, se eu diminuir a temperatura, eu tendo a ficar mais próximo, certo? Então eu tendo a organização, e organização é abaixar a entropia. Por fim, a pressão, em relação a fatores que podem alterar. A pressão. Quanto maior a pressão, galera, pressão significa o quê? Que eu tô para os gases, principalmente, por isso do asterisco, para os gases. Se eu estou aumentando a pressão, eu diminuo o meu volume. Se eu estou diminuindo o meu volume, eu estou tornando mais organizado. Por isso que um quarto menor é mais fácil de eu organizar do que um quarto maior. Tem menos coisas ali para eu acomodar, certo? Ou podem até ter o mesmo número de coisas, só que o espaço é menor, tudo fica mais juntinho, fica mais organizado, beleza? Então, se eu estou aumentando a pressão e diminuindo o volume, certo? Eu estou aumentando a ordem do meu sistema, eu estou deixando ele mais ordenado. Se ele está mais ordenado, ele está longe do caos. Se está longe do caos, a entropia desce. Então lembra que é inversamente proporcional à pressão. Se a pressão aumenta, é porque o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, está organizando. Então a entropia está diminuindo também. Beleza? Certo? Galera, tem duas coisas que são legais agora. Ó. Primeiro, molécula. Como assim molécula? Quanto maior a complexidade da molécula, maior é o grau de desordem dela, maior é a entropia dela. Olha o exemplo, não sei se dá para ver aí, porque teve que ficar pequenininho, mas é o C2H2, C2H4 e o C2H6. Qual que é mais complexo dos três? Não é o C2H6? Então ele tem o maior valor de entropia, ele tem a maior forma de desordem. Por quê? Porque ele pode girar mais a molécula, ele pode formar várias conformações que vocês vão ver mais pra frente, beleza? Então ele pode se organizar de várias maneiras. Organizar de várias maneiras significa que não tem muito um padrão. Se não tem padrão, é meio desorganizado. Se é meio desorganizado, gera um caos. Se gera um caos, a entropia é alta. Beleza? Agora, do C2H2, que é muito menor, mais organizadinho, mais bonitinho, menos opções, se é mais organizado, o caos é menor. Se o caos é menor, a entropia é menor. Beleza? Então, entropia, galera, é interpretação, certo? Quanto mais organizado, pior é para a entropia. Por quê? Ela tende a desordem. Beleza? Por último, alotropia. Alotropia, o grafite e o diamante. O diamante é muito mais organizado, os átomos de carbono, do que no grafite. Se o do diamante é mais organizado que o do grafite, a entropia do cara que é mais organizado é menor. E a do grafite, que é mais desorganizado, é maior. Por quê? Entropia mede a desordem do sistema. Beleza? E galera, como um sistema ele tende a desordem, certo? Então é uma das formas da gente ver se a reação ela é espontânea. Beleza? Se ele estiver tendendo a desordem, ele vai ser espontâneo, ou ele pode ser espontâneo. Se ele estiver tendendo à organização, ele vai ser não espontâneo, ele vai ser mais forçado. Eu até posso dizer isso, mas com uma ressalva que falta a gente combinar tudo isso. Porque tem a ver com a temperatura, tem a ver com o ΔH e tem a ver com o ΔS. Tem a ver com a variação de entalpia, de energia, tem a ver com a entropia e tem a ver com a temperatura. Beleza? Por quê? Porque eu posso ter uma coisa que está tendendo a
a desordem, certo? Mas, por exemplo, a temperatura está diminuindo. Então, é uma reação que tem uma entropia alta, está indo para a desordem, mas a temperatura está diminuindo. É uma coisa que te coloca em dúvida em relação a, pô, é espontâneo? Não é espontâneo? Pode te causar uma dúvida. E aí, galera, eu posso escrever o seguinte, ó. Se eu estou falando tudo de entropia e tudo mais, ó, a entropia, se o ΔS ele for positivo ou ele for negativo. Se o ΔS for positivo, ele pende para uma reação ser espontânea. Ela está buscando a desordem. Se ele for negativo, ela tende a ser não espontânea. Significa que tende a ser mais forçada, ter uma organização, forçar para organizar, beleza? Só que, como eu disse, falta um fatorzinho que liga tudo isso, que linka tudo isso. A entropia, que é esse negócio de organizar ou desorganizar, a entalpia, ganhar ou perder energia, e a temperatura, beleza? Tenho que juntar esses três, e para eu juntar esses três, eu preciso saber o conceito de energia livre de Gibbs. Bom, então a energia livre de Gibbs é ela responsável por resumir todo o contexto de espontaneidade de uma reação. Galera, o que eu acabei de falar para vocês, vamos pensar? Bom, a água tentando virar sólido para líquido, a gente sabe que de sólido para líquido é endotérmico, então o ΔH é positivo. E de sólido para líquido, eu sei que eu tenho, bom, se sólido é organizadinho e líquido é um pouquinho mais desorganizado, eu tenho um aumento da minha entropia. Então eu tenho uma reação endo que está precisando de energia, eu tenho que fornecer, o que é muito ruim para a espontaneidade, certo? Mas eu tenho um aumento da desordem, certo? Então uma coisa meio que contribui com outra, certo? E aí fica um pouquinho difícil. Entra o ponto que eu falei para vocês. Se isso for feito a menos 20 graus, não vai acontecer. É não espontâneo, certo? Porque o sólido da água, o gelo, não vai virar líquido a menos 20. Já a 20 graus, esse gelo vai virar líquido. E é uma coisa espontânea. Se eu deixar ali, ele vai absorver calor sozinho, certo? E vai aumentar a desordem, vai acontecer, vai ser espontâneo. Beleza? E é aqui que a gente entra correlacionando tudo com a energia livre de Gibbs, que vai medir essa parte. Galera, a energia livre de Gibbs a gente usa pelo delta, a variação da energia livre de Gibbs. Então, ΔG é o G final menos o G inicial, certo? Desde aqui eu já vou deixar para vocês, depois a gente vai interpretar bonitinho. ΔG negativo, a variação da energia livre de Gibbs sendo negativa, faz com que a reação, sim, seja espontânea. A variação da energia livre de Gibbs sendo positiva, eu afirmo que ela é não espontânea, beleza? Que ela não acontece e a outra acontece, beleza? Pode ser que eu tenha como forçar a que não acontece a acontecer, beleza? Mas, no modo geral, negativo, variação negativa, espontânea acontece naturalmente. Positivo, não espontânea. Pode ser que eu force, pode ser que nem forçando dê, beleza? Mas daí a gente vai interpretar melhor e mais bonitinho com a fórmula de baixo, que é a energia livre de Gibbs. A variação dela pode ser ΔH, ou seja, entalpia, menos T, temperatura, a gente já viu que é importante, vezes a variação da entropia, que também é importante. Os três fatores que vão definir a espontaneidade de uma reação. Sabendo que a gente já sabe do resultado, bora interpretar isso aqui. Bom, galera, fiz um esqueminha para a gente entender isso aqui bonitinho. Todas as variações de ΔS e ΔH que dependem da temperatura e até as que não dependem, que vocês vão ver que tem dois casos que até não depende, beleza? Do valor da temperatura. Só que dá uma olhadinha que ficou um pouquinho pequeno, porque a lousa é pequena, e eu fiz um esqueminha. Editor, se você puder dar um zoomzada toda vez que eu for em cada sítio aqui, em cada pontinho, seria zica demais. Fechou? Então, lindos, o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, é a expressão que faz a variação da energia livre de Gibbs, que mede a espontaneidade de uma reação. Lembrando, se o ΔG for menor que zero, a reação é espontânea. Se o ΔG for maior que zero, a reação é não espontânea.
beleza? E a gente vai interpretar para cada valor aqui, se o ΔH é positivo e o ΔS não. Então vamos dar uma olhadinha, presta atenção. Galera, 1. Então se você puder dar zoom, Caio Lira. 1. Eu tenho uma reação exotérmica, ΔH negativo, e a entropia positiva. Pera, eu estou liberando energia e eu estou causando a desordem? Liberar energia é o que geralmente eu quero. Causar a desordem é o que eu também quero. Então aqui é espontâneo, eu sei que é, certo? Só que presta atenção, que você vai ver que não depende da temperatura ainda para ser espontâneo. Nesse caso, ó, essa não é a expressão? Galera, lembrando, a temperatura ela é medida em Kelvin. E temperatura em Kelvin é de 0 graus, que é o zero absoluto, para cima. Então a temperatura ela vai tratada sempre como acima de zero, positiva, certo? Cuidado, a temperatura em Kelvin é positiva, não que a temperatura em graus Celsius é, beleza? Então, ó, temperatura ela vai ser positiva porque ela está sendo medida em Kelvin. Vamos dar uma olhadinha? Presta atenção comigo, ó. Presta atenção. Eu tenho o ΔH sendo negativo, ó, ΔH negativo, menos o T é positivo, a gente já colocou, eu só coloquei num parênteses por causa do menos. E o ΔS é positivo. O produto de alguém positivo por alguém positivo dá positivo. Mais com mais dá mais. Então eu tenho o menos alguém negativo menos alguém positivo. Galera, esse menos alguém positivo dá menos. É tipo eu fazer menos mais 3, dá menos 3. Então eu tenho alguém que é negativo mais alguém que é negativo. Soma de dois negativos, não importa o quanto vale. Negativo mais negativo vai dar negativo, beleza? Menos 2 mais menos 2, pô, dá menos 4. É a mesma coisa que eu falar menos 2, menos 4, beleza? Então eu somar um negativo com outro, o ΔG vai ser negativo e isso é um processo espontâneo. E a gente vai brincando para cada uma. Vem aqui, zoom please. ΔH positivo e a entropia não. Presta atenção, ó. ΔH positivo, reação endotérmica. Aqui a entropia está tendendo a não desordem, a ordem, beleza? Olha como eu tenho certeza que é não espontâneo. Pô, ele está indo contra a ordem e está tendo que receber energia, forçar para receber. Ó, positivo, ΔH positivo, menos temperatura, que é positiva, a gente já conversou, ΔS negativo. Positivo vezes negativo dá negativo, certo? Ó o parênteses aqui, ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Alguém positivo, não importa o valor. Com alguém positivo que não importa o valor, eu sei que vai dar maior que zero. Então eu tenho a reação não espontânea. Eu tenho a comprovação matemática, certo? E a comprovação matemática para esses dois casos. Agora, se for, por exemplo, vem aqui, ó. Eu tenho exotérmica, reação, ΔH negativo, mas que ele está perdendo calor, mas ele está ficando mais organizado com isso. E aí já depende da temperatura. Percebam que aqui não depende. Não depende da temperatura, certo? Ela vai ser positiva e é o que basta. Não importa se é um valor muito alto ou um valor muito baixo, beleza? Agora olha aqui, ó. Eu tenho ΔH negativo, pum, negativo, menos da forma. Aí eu tenho positivo da temperatura e negativo do ΔS. Mais vezes menos, positivo vezes negativo dá negativo. Menos, aí o menos da fórmula, parênteses, o menos. Galera, menos com menos dá mais. Eu tenho alguém negativo mais alguém positivo. Aí sim, aí depende do valor. Não é mais só o sinal, certo? Antes não dependia de quanto valia, eu tinha certeza dos resultados. Aqui não. Se o valor que está junto com o menos for maior, vai dar negativo. Se o valor que está junto com o mais for maior, vai dar negativo. Beleza? Se o valor que está junto com o mais for maior, vai dar positivo. Beleza? Então, ó, temperatura baixa significa que em graus Celsius ela é negativa. Temperatura em Kelvin baixa é porque em graus Celsius é negativa. Beleza? E se a temperatura aqui, que está multiplicando o primeiro menos, ela for baixa, se acompanha um valor baixo para esse negativo e um valor baixo para esse positivo.
Se esse positivo tem um valor mais baixo do que o valor do negativo, o negativo prevalece, então eu tenho uma reação espontânea. Agora, se eu tenho uma temperatura muito alta, certo? É muito quente, esse T aqui é um valor positivo muito alto, valor positivo muito alto vezes menos dá um valor negativo muito alto, valor alto mais negativo, e daí quando ele vira mais, esse mais tem um valor muito alto pela temperatura lá no começo. Se o mais tem um valor mais alto do que o menos, certo? O valor, esquece o sinal. O positivo tem um valor maior do que o negativo, o resultado da positivo vai ser não espontâneo. Loucura, loucura, loucura. Beleza? Por fim, dá uma olhadinha desse lado aqui, ó. Invertido, invertido. ΔH positivo e o S positivo. Antes era menos, menos, mais, mais. Acontece a mesma coisa. Só que aqui no finalzinho eu tenho positivo e negativo invertido. Era menos, mais, agora deu mais, menos. Se a temperatura aqui for alta, ela vai acumular esse valor alto até esse menos. Se o menos é mais alto, o resultado da negativo é espontâneo, porque Gibbs negativo é espontâneo. Se esse T, que vem com o valor aqui acumulando até o negativo, for um valor baixinho, o positivo vai ser maior. ΔG positivo, ele é não espontâneo. Então, ó, T baixa, ele vai ser não espontâneo. Temperatura alta, que carrega o alto até o negativo, vai ser espontâneo, porque o ΔG vai ser negativo. Beleza? Então, o que demanda é quando tem positivo com positivo e negativo com negativo em relação a ΔH e ΔS. Confuso? É confuso. Então, vai pausando, devagarzinho, tranquilinho e vai anotando. Beleza? Tem os zooms aí pra você. Vou sair da frente, tira uma fotinho, tira um print. Isso aqui é muito importante. Beleza? Se souber essas interpretações, você tá feito em energia livre de Gibbs. Fechou? Beijo no seu coração, lindo. Até a próxima. Qualquer dúvida me manda. Tamo junto. Fui!